Sebrae e Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotour, apresentam 98 Talks especial Encontros de Gastronomia de Belo Horizonte. Por meio da Belotour, apresentam 98 Talks especial Encontros de Gastronomia de Belo Horizonte. Alô, Everton Guimarães, cadê você? Tô aqui, Paulinho. Diga lá. Buenas noches, Buenas muchachos. noches, señor. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, Paulito. Hola, Leitito. ¿qué tal? ¿Todo bien? Nosotros estamos Começando por na acá. 98 Talks, especial Encontros da Gastronomia. Nas próximas 3 terças-feiras, a gente discute as inovações, desafios e também tendências para a gastronomia de Belo Horizonte. O programa é uma iniciativa das rádios 98 e CDL-FM em parceria com o Sebrae e também com a Belotour. Lembrando que você pode participar conosco. Primeiro você ouve, além dos 98.3, você pode baixar o aplicativo 98 Live, você pode também assistir pela 98live.com.br, pelos canais NET Claro 198 Digital e 698 HD. A gente também está online, ao vivo, pelo canal do YouTube no Sebrae ou do Sebrae Minas. Você participa conosco, se liga nessa edição de hoje do 98 Talks especial Encontros da Gastronomia. Antes da gente começar aqui, eu queria só destacar que o setor de alimentação teve que se reinventar durante a pandemia, né? As mudanças foram inúmeras, vão desde a adesão a novos canais de venda, na inovação do portfólio de produtos e até mesmo na forma de se comunicar e se relacionar com o consumidor. E para falar da importância de se aproximar deste consumidor, o Encontros da Gastronomia de Belo Horizonte de hoje recebe Simone Lopes, especialista do Sebrae. Deixa eu dar uma boa noite para ela. Tudo bem, Simone? Boa noite. Mas nós não temos pessoas ainda não, Everton. Vamos esperar adicionar. Enquanto isso, eu vou falar do QR Code aqui. Posso? Se autoriza? Eu pensei que estivesse com você aí no estúdio, Paulo. Agora que elas acabaram de entrar. Então me dá só um minutinho. Você fala do QR Code. Deixa eu falar do QR Code. Bota o QR Code na tela aí, por favor. Você quer inovar na gastronomia? O Sebrae preparou um material exclusivo com ferramentas, com pesquisas, com artigos, com e-books sobre o branding gastronômico, marca, posicionamento, dicas de inovação para retomada. E o QR Code já está aqui na tela. Ó. Tá vendo o QR Code aqui? Ó? Esse é o QR Code. Você vai ver esse QR Code em todos os nossos aplicativos, na 98live.com.br, 198, 698 e também no YouTube do Sebrae. E aí, você vai apontar o seu smartphone para esse QR Code e vai ser direcionado para o site Sebrae Varejo Mais. E lá nesse site você vai baixar todo o conteúdo da gastronomia. É com você, meu chefe especial de cozinha, Everton Guimarães. Eu sou um chefe que, na verdade, usa o espaço da cozinha para comer, né, Paulo? Não para fazer. Não fale sobre isso, porque o seu queijo quente, o seu queijo derretido, ele é famoso internacionalmente. Então, é bom ressaltar essa qualidade gastronômica. Você tem razão. Já estamos com a Simone Lopes, com o Sérgio Molinari, com a Bruna também, a Bruna Martins. Só vou pedir a Bruna para virar o aparelho, por gentileza, Bruna, para colocar na horizontal, agora sim. Mas antes, deixa eu só dar um boa noite para Simone, especialista Sebrae. Tudo bem, Simone? Bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso 98 Talks, nosso Varejo Mais. Hoje mais que especial, né? Hoje mais que especial, porque hoje nós temos esse 98 Talks especial Encontros da Gastronomia. Que delícia de tema, hein, Simone? Bem-vinda. Boa noite, Everton, tudo bem? Olá, pessoal, boa noite a todos que nos assistem pelo YouTube do Sebrae e nos ouvem pelos canais da 98. Olá, Sérgio, Bruna, Paulo, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Opa! Sérgio Molinari, consultor, fundador da empresa Food Consulting. Tudo bem, Sérgio? Bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na 98. Excelente, super obrigado, Everton. Também muito legal, Simone,
por ter tido a confiança de chamar a gente. Bruna faz um trabalho maravilhoso lá na Birosca. E eu sou quase mineiro, né? Morei 1 ano e meio, 2 anos no Savassi, então a gente tem saudade de monte de estar comendo e bebendo na melhor praça gastronômica do Brasil. Muito bem, e finalmente a Bruna, nossa convidada também, chefe de cozinha, proprietária dos restaurantes Birosca e Giravinho, está conosco aqui. Deixa eu dar uma boa noite para a Bruna também. Bruna, só clica para abrir o seu microfone, por gentileza. Boa noite e bem-vinda a essa edição. Boa noite. 98. Agora tudo bem, sim? Bruna? Boa noite, Everton, tudo jóia? Então, eu sou a Bruna Martins, né? Você já me apresentou, sou chefe da Birosca, dona da Gira também, sócia da Gira. E é isso aí. Vamos bater papo, vamos falar de coisa que é gostosa, que todo mundo gosta, que todo mundo se interessa também. Bom, mais uma vez, deixa eu passar pelo estúdio também, mais uma vez. O Paulo já falou do QR Code, mas vamos falar também com o Rodrigo. O Rodrigo Carneiro já chegou por aí, ô Paulinho? Não vi, não. Como assim? Não, como não? Não perco um programa desse de forma alguma, Everton. Afinal de contas, eu tô me sentindo quase que no Boteco 98. É um programa delicioso esse, a gente falar da nossa gastronomia, da riqueza gastronômica mineira. Eu considero Minas Gerais a França, como se fosse um país, ou a Itália, por ter aí a sua característica tão marcante aí na culinária, naquilo que a gente conhece, tanto do queijo, do café, dos quitutes mineiros, dos doces, que eu sou apaixonado também e preciso até me controlar com relação a isso. Mas que programa gostoso e boa noite a todos aí que estão nos ouvindo, boa noite à turma que está aí hoje trazendo um conteúdo muito bacana e que eu tenho certeza que o programa vai ser uma delícia. Aliás, nada... Né? Boa noite. Né? Exatamente, Sérgio, é por aí. Gente, deixa eu só introduzir um assunto com vocês aqui, porque nada melhor do que a gente começar contando a história de quem teve que se reinventar mesmo. A Bruna, acredito que as mudanças foram muito grandes, né, Bruna? No Birosca. Então, conta pra gente um pouco sobre como foi essa experiência, como tudo aconteceu, o que você teve que fazer para mudar, para se reinventar, e não dá para evitar usar esse verbo, não. Como é que você fez para se reinventar? Bom, Everton, eu vou tentar ser sucinta, porque parece que esse ano está passando assim, são 30 anos e 1 ano, né? Quando a pandemia começou mesmo, a gente fechou a casa, foi muito desesperador, e eu resolvi aceitar de frente mesmo, entender que o processo era fazer alguma coisa nova. Realmente, você falou tudo, era inovação, porque senão a gente, de fato, ia ficar aí sem saber o que fazer, se a gente ia fechar, se a gente ia falir, né? Não entra nada de receita, a gente tem um monte de funcionário e tal. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o óbvio, foi começar a operar um delivery. E aí, quando a gente opera o delivery, a gente procura essas plataformas, né? iFood, 99, Uber, essas coisas. E, de fato, demora um pouquinho para isso acontecer, né? Você tem que cadastrar. Eu nunca tinha trabalhado com delivery. Então, eu comecei a operar um delivery meu. E aí, foi muito legal, porque eu comecei a trabalhar isso nas minhas redes sociais e comovi os meus clientes e tudo. E comecei a vender um delivery... a moda antiga, que eu comecei a chamar, assim, que tinha que ligar e pedir mesmo. E isso foi muito bom, porque a gente foi aos poucos criando um mailing de telefones, de WhatsApp, de clientes que a gente nunca teve. Então, esse foi o primeiro passo que eu vi, olha, o WhatsApp e telefone é o começo de tudo para a gente sobreviver a essa pandemia. E aí, durante o processo, a gente conseguiu, né, entrar para essas plataformas, fomos dosando o nosso delivery próprio, que a gente consegue ter uma porcentagem maior, o das plataformas, e aí a gente foi aproveitando essa troca que a gente tinha com os clientes e introduzindo alguns novos produtos. E aí, dentre eles, a gente entrou com caixas mensais, né, de tipo caixa junina, caixa do Dia dos Namorados, caixa do Dia das Mães. São produtos que chegavam na casa dos clientes oferecendo um pouco mais do que o prato do delivery. Era uma experiência, assim, sabe? Para quem estava em casa, entediado, foi super legal.
E aí, diante disso, a gente se virando assim, nossa, o que a gente vai fazer agora? Nossa, foto, vídeo, depoimento, era muita verdade que a gente estava tentando contar mesmo, através de todo o processo, das dores, e a gente foi se apoiando muito nas nossas verdades, na coerência da nossa marca, do nosso restaurante. E aí, de fato, eu decidi, falei assim, eu preciso ter um clube de assinatura, eu preciso ter uma coisa mais fixa. Foi quando eu tive o estalo do clube do Birex, que é um clube de travessas que se trocam, porque uma dessas clientes que a gente foi conversando me pediu uma lasanha, mas ela não queria lasanha no papel alumínio. Ela falou, posso levar a travessa do restaurante e você coloca a lasanha dentro da travessa para minha ocasião? Eu falei, claro, e tal. E aí, do nada, eu falei, olha, é isso, eu vou diminuir essa coisa das embalagens, que é uma coisa muito louca, tanto, né? Hoje em dia, eu tô tentando embalagem, não tem. As pessoas esgotaram papelão aqui em BH e no Brasil todo. Então, esse problema é um problema que a gente viu uma solução. Poxa, vamos criar uma fidelidade dos clientes, que toda semana eles vão pegar um Birex, que na verdade foi brincadeira com a marca Pirex, que é a travessa de vidro, cheio de comida, e aí eles buscam ou recebem em casa e em troca um Pirex vazio, eles devolvem, então eles tinham que ter 2. E aí o clube do Birex surgiu aí na pandemia, e é um clube de assinatura que a gente teve mais de 100 inscritos, com uma mensalidade relevante para o nosso caixa. E aí, isso trouxe para a gente muita satisfação e envolvimento com os clientes, sabe? Ô, Bruna, seria legal, eu sei que é difícil, mas buscar até um patrocínio da marca, hein? Pensem nisso. Um patrocínio da marca para essa ideia que é genial. Deixa eu partir para o estúdio, perguntas de Paulo Leite, Rodrigo Carneiro também, senhores. Diga lá, então, eu vou perguntar para qualquer um dos três que queiram me responder. Nós temos aí um cenário onde nós tínhamos um monte de gourmets e que passaram a ser gourmands e que passaram a ser chefes de cozinha. Então, hoje o nível de exigência daqueles que foram para a cozinha e começaram a cozinhar é maior. Isso vai refletir na gastronomia, na exigência que se fará com bares e restaurantes no tempo da pandemia e pós-pandemia? Direciona para alguém, senão eles ficam... Bom, então vamos lá. Sérgio, você. Eu falo. Você. Eu ia tirar para o ímpar com a Simone, mas deixa para lá. Tem que ser um 2 ou 1, eu acho, né? Eu ia fazer um comentário que é o seguinte. A gente teve várias discussões sobre esse tema recentemente e a gente chegou numa palavrinha, essas palavras mágicas, né? Que é ressignificação. Uma coisa que a gente percebeu muito nos últimos tempos é o quê? O consumidor, no que ele, nos primeiros impactos, deu um passo atrás, falou, tenho que cozinhar em casa, preparar almoço, preparar jantar, não tinha as alternativas de buscar comida no restaurante, ou não tem dinheiro para pedir delivery todo dia e cansa e tal, ele passou a cozinhar mais do que nunca nas últimas décadas, eu diria. E o que a gente percebeu é que isso fez com que o consumidor, ou está fazendo ainda com que o consumidor, se dê conta do quanto escolher ingrediente, combinar ingrediente, cozinhar, assar, servir, limpar, ajeitar tudo de novo, etc. O quanto tudo isso é muito mais complexo e tem muito mais valor do que ele imaginava. Então, a gente está trabalhando muito fortemente, primeiro com um lado ótimo que isso provoca, que é uma valorização de quem teve que voltar para a cozinha, uma valorização de comer fora, ou de comer a produção gastronômica de alguém, como a Bruna, né? Ou o seu pão na chapa, Everton, só para a gente não deixar fora de contexto, né? Mas, então, isso gera um efeito, na opinião da gente, muito importante, só que ele combina com um outro efeito que todas as saídas de crise que a gente estuda há 20 anos no mundo mostram. O consumidor sai de um período crítico, um período de crise, de medo de emprego, grana, etc., ele sai muito mais criterioso em relação a gastar o dinheiro dele. Ele gasta, mas ele faz uma pergunta. Valeu a pena gastar a grana minha aqui? Se gastou, se valeu, ele volta, ele indica, ele propaga e tal. Se não valeu, ele vira um detrator daquele estabelecimento. Então, acho que para quem faz, né,
um trabalho bacana, com propósito, qualidade, que conta uma história bacana e verdadeira, a avenida está mais pavimentada do que antes da pandemia. É assim que a gente enxerga. Poxa, Rodrigo Carneiro. muito bacana. Eu vejo, Sérgio, assim, dentro do que você falou, a própria marca do Birosca, que eu já conhecia, ela tem aquele coraçãozinho, tô certo, Bruna? Certíssimo, eu acho o tão S2. bacana, cara. É do S2, assim. Então, assim, acaba trazendo aí uma humanização maior para a marca, para a empresa, deixando ela um pouco mais próxima das pessoas. E a gente está vivendo hoje um mundo atípico, assim, as empresas todas tiveram que se reinventar. E antigamente, quando você tinha um diferencial de ter aí o seu food service online, com todo tipo de acesso para as pessoas, hoje você já ganhou uma concorrência muito maior, ou seja, você precisa se reinventar mais ainda aquilo que poderia ser feito, e como o próprio Sérgio falou, tem que ser de verdade. E eu queria saber, até uma visão um pouco do Sebrae, como que o Sebrae consegue contribuir para que essas pessoas, por mais que a gente tente buscar aí, óbvio, uma consultoria, um trabalho para que dê toda a orientação para esses clientes, como que o Sebrae enxerga essa consultoria no ponto de também manter a individualidade daquele segmento, daquele serviço, daquele restaurante, porque é muito importante. A gente vê em Belo Horizonte grandes restaurantes que são de famílias, que têm uma história, que têm um DNA, e que isso traz a riqueza e o diferencial dele. Então, como manter isso e, ao mesmo tempo, trazer ele para esse universo mais profissionalizado? Consegue achar um equilíbrio nisso? É preciso achar, Rodrigo. A gente não tem outra saída. Então, assim, primeiro eu queria pontuar que quando a gente pensou na Bruna como uma convidada aqui hoje, é justamente porque ela demonstra exatamente isso. A capacidade de se reinventar com verdade, demonstrando claramente o propósito dela. Então, eu ainda não tive a oportunidade de ir no seu restaurante depois que teve a pandemia, mas eu sei tudo que aconteceu lá. Por quê? Porque a comunicação que você faz, ela é muito efetiva. Então, é nisso que os empreendimentos de alimentação, eles têm que se ater nesse momento, que cada vez mais, eu acho que o impulsionamento da tecnologia, ele proporcionou isso, e todo o contexto da pandemia, que o cliente, ele quer conversar com o chefe de cozinha de igual para igual. Ele quer falar com quem está produzindo a comida dele. Ele quer saber qual que é o propósito da empresa. E aí, num processo onde a empresa se vê precisando se remodelar, principalmente, que ela deve levar em conta qual que é o perfil desse cliente. Eu acho que, Bruna, você fez isso muito bem, você se ressignificou, foi muito legal, a questão da volta às origens, de repaginar o restaurante como um todo. Então, olhar para o perfil do cliente, pensar o que ele deseja e qual que é o propósito da empresa, né? Qual que é a razão de existir da empresa, para passar isso na comunicação. E aí é preciso estar disposto a fazer diferente, a gente precisa pensar fora da caixa. Então, o Sebrae consegue ajudar com o processo de remodelagem de negócio para direcionar essas atividades. E o que eu falo é o seguinte: para passar por um processo de transformação desse, além de conhecer bem o cliente, é interessante definir algumas metas, que essas metas sejam alcançáveis, que a equipe ela esteja engajada junto com o empresário nesse propósito, que a equipe ela transpareça o propósito e vivencie o propósito da empresa junto com o empresário, com toda essa comunicação. E hoje as empresas elas vão vender mais do que produto ou prato. E como o Sérgio falou, toda a experiência está envolvida, e o desejo ou a necessidade que levou o cliente a querer consumir comida fora de casa, ele deve ser levado em conta também. Então, o que leva o seu cliente a querer estar no seu estabelecimento? São pontos que a gente precisa levar em conta no momento de pensar nesse processo de remodelagem. Deixa eu fazer uma pergunta para o Sérgio agora. Simone, daqui a pouco também eu tenho uma outra para a Bruna, mas eu queria perguntar para você, Sérgio, como se avalia o setor de food service no Brasil em 2020? Num ano atípico, num ano com tantas dificuldades e tal, como é que se avalia esse período de 2020? Quais foram as tendências para o mercado? O que a gente pode esperar para 2021? Enfim, qual foi de fato as tendências, ou quais serão as tendências para o próximo ano também? Eu acho que a principal, né, Everton, é que as pessoas descobriram que o risco cardíaco delas era menor do que se imaginava, né? Porque eu vou te contar que o que não faltou esse ano foi emoção, né?
Assim, tentando contar de uma forma rapidinha, eu acho muito legal dizer o seguinte: quando era fevereiro desse ano, todas as perspectivas desse mercado de food service eram o quê? O mercado ia crescer esse ano, embalado pelo PIB que ia crescer, pela renda, pelo emprego, ia crescer em 2021, ia crescer em 2022. Em cima de todas as mesas de empresários do setor, tinha plano de expansão, de crescimento, de investimento. Aí chega essa tormenta toda em março, joga tudo isso e leva a essa discussão toda, que é, usando essa palavra a mais usada de todas, que é a reinvenção, né? O que acontece esse é um mercado que ninguém jamais se preparou para ter uma oscilação de um mês para o outro de 60% de faturamento, 70% de faturamento. Então não tem jeito, as pessoas tiveram que encontrar formas, primeiro de sobreviver. A gente até brincava dizendo o seguinte: prioridade número 1 é caixa, segundo caixa, terceiro caixa. Porque todo o resto, pessoas, ingrediente, fornecedor, tal, não sobrevivem se você não conseguisse ter caixa. Bom, o ano vai se recuperando. Uma coisa bacana de comentar é: o ano no Brasil, esse mercado esse ano está caindo 35% no Brasil. Esse ano, 2020, comparado a 2019 no Brasil, mas tem estados caindo só 20%, como tem estados caindo 40%. Né? Belo Horizonte, Minas Gerais, está no meio dessa trajetória. Está mais parecido com o Brasil, não está nem na ponta boa, nem na ponta ruim, graças a Deus. O que acontece é que tecnologia empurra uma transformação enorme, nunca se imaginou. O delivery ia crescer muito, e por muitos anos. O que acontece é que ele cresceu mais rapidamente do que se imaginava, empurrou movimentos como as cozinhas fantasmas, as dark kitchens, etc., né? Movimentos, né, de pegar comida para levar para casa, de pegar comida já embalada e levar para casa, as assinaturas e os kits, né, pegando um pouco o exemplo da Bruna, tudo isso trouxe um quadro novo, que faz parte dessa reinvenção. Então, o que acontece a essas alturas do ano, a gente já não está tão abaixo do ano passado. Ainda está um pouco, ainda tem diferença para tirar, só que para o ano que vem, a gente entra seguramente naquilo que a gente enxerga que é uma ocupação de espaço maior para quem parou bem esse ano. Então, para quem conseguiu fazer um trabalho como o que a Birosca fez e tantos outros no estado de Minas, né? Porque, assim, méritos totais para a Bruna, mas tem muita gente fazendo trabalho bacana e que entra o ano que vem, atenção para os concorrentes. E tem muita gente entrando forte para o ano que vem. E até... Que está com essa... Desculpa, só para comentar, mas claro, que está com um conjunto de atividade, de produto, de iniciativa que tem tecnologia e tem acolhimento ao mesmo tempo. Tem um pouco essa barreira, eu acho que caiu um pouco a barreira de que ou você faz uma gastronomia muito intimista, muito de casa e etc., ou você tem tecnologia, esquece, né? Hoje essas coisas estão todas fundidas e eu acho que quem tiver talento para fazer vai levar. Ano que vem. Eu fico vendo... Imaginando... Perdão? Pode continuar, desculpa, Sérgio, perdão. Não, eu ia só completar com um numerinho, porque às vezes a gente não se dá conta do que vem pela frente. Ano que vem, se a gente não tiver 6 meses, vou usar uma palavra chata aqui, desgraçados, como foi o período de abril até agosto, sabe o que isso dá no ano que vem? Está de 25% a 30% de crescimento em relação a 2020. A gente tem um bom, não tem um excepcional, tem um bom 2021 chegando. Só que é para quem arregaçar. Se Deus quiser. Não, ele já está. Olha lá, o Everton já fez papo. Não, e é isso mesmo. O que eu ia falar, Sérgio, e desculpa ter te interrompido algumas vezes. Não, que isso. Até para a Bruna poder fazer também de forma sucinta, que a gente vai entrar num intervalo em 2 minutinhos, porque muitas pessoas reclamam desse ano e deixam de enxergar os benefícios do aprendizado e da oportunidade que teve de fazer uma virada no seu negócio e transformar ele num negócio até muito mais rentável, por vários motivos, de ter que reinventar, de criar outros ativos e ter outras fontes de renda. E esse resíduo ele permanece para 2021. Eu queria saber da Bruna, o que te mais surpreendeu com relação a isso, Bruna, que você, antes dessa pandemia, não imaginava que poderia ser algo viável e que, pela pandemia, te obrigaram a te sair dessa zona de conforto, e como que você enxerga esse resíduo da pandemia
que eu falo que é positivo. A gente usou uma palavra, o Sérgio usou uma palavra negativa, vou voltar com uma palavra positiva no sentido da parte do resíduo do bem, né? Vamos falar assim, aquilo que você não esperava e agora você enxerga aí uma oportunidade incrível por conta de ter passado por todo esse aperto e por toda essa dificuldade. Bom, sua pergunta ela é até um pouco complexa no sentido assim, uma coisa que eu vi muito foi que o poder que a gente tem de resistência quando a gente está unido, assim, quando a gente comove as pessoas. Então, eu não imaginava que a gente tinha tantos clientes fiéis que queriam tanto que a nossa casa sobrevivesse e que a equipe da Birosca, construída esse ano, com tudo que estava acontecendo, fosse tão solidária e pudesse apoiar tanto a casa, se doando energeticamente para lidar com uma situação tão delicada e com uma pressão psicológica tão grande que foi trabalhar de portas fechadas durante 6 meses. E agora, passando tudo isso, a gente sente uma força muito grande, assim, de crescimento. É um pouco do que o Sérgio falou, a gente já está sentindo, a gente está colhendo esses frutos, porque a gente se uniu de uma forma muito grande. A empresa se fundiu com os clientes, então os clientes querem estar na empresa, a gente quer funcionário trabalhando com a gente cada vez mais fiéis, isso é muito importante. Então é uma força mesmo que a gente descobriu, que a gente não tinha enquanto marca, sabe? A gente vai continuar. Né? Exatamente, Sérgio. Exatamente. Esse assunto a gente continua. Eu falei, não tinha ou não percebia que tinha essa força. Né? Isso. Daqui a pouco a gente volta ainda com esse assunto aqui no Encontros da Gastronomia de Belo Horizonte. Lembrando para você que está chegando agora, que é mais uma iniciativa, tá? Esse nosso programa, esse nosso 98 Talks especial Encontros da Gastronomia. Nas próximas 3 terças-feiras nós estaremos por aqui discutindo as inovações, os desafios e as tendências também para a gastronomia de Belo Horizonte, numa iniciativa das rádios 98, CDL, em parceria com o Sebrae e também com a Belotur, através da Prefeitura de Belo Horizonte. São 7h31, eu vou chamar um intervalo. A gente segue na volta, e na volta o Paulo Leite também já entra no circuito. Tem pergunta para Simone, para a Bruna e também para o Sérgio Molinari, nossos convidados nesta noite de terça-feira. Mas é lá e cá e a gente já volta. Estamos apresentando 98 Talks especial Encontros de Gastronomia de Belo Horizonte. Realização Sebrae e Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur. De volta, 98 Talks especial Encontros de Gastronomia de Belo Horizonte. Realização Sebrae e Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur. A gente está de volta, 7h35. Muito legal saber que você está aí do outro lado, ouvindo a gente pelos 98.3, pelo aplicativo 98 Live, pela 98live.com.br. Enfim, multiplataformas, estamos também no YouTube do Sebrae, você assiste pelas multiplataformas. Já na volta, antes da gente girar aqui com mais perguntas, já o Paulo fala do QR Code e também faz a pergunta. Tem um recado aqui muito legal, que o Sebrae vai sortear, atenção, hein? O Sebrae vai sortear 2 pessoas se inscreverem nas lives para participar de uma live com o Nenel, o chanceler Nenel da Baixa Gastronomia. Como eu amo esse cara, viu? Como eu amo esse cara. Os vencedores serão conhecidos ao final desta edição. Então, se você fizer sua inscrição nas lives, para participar de uma live com o Nenel da Baixa Gastronomia, daqui a pouco eu conto aqui, a gente vai sortear 2 pessoas para fazer essa live especial com o Nenel. No final do programa, então, eu conto os nomes, lembrando que o Encontros da Gastronomia de Belo Horizonte é uma parceria do Sebrae e também da Belotur, uma iniciativa das rádios 98 e CDL, e tem QR Code, tem também todos os caminhos para que as pessoas tenham acesso a tudo que está sendo discutido aqui. Paulo Leite, volta a você, Paulo. A QR Code tá aí na tela, viu, QR Code? Você pode apontar o seu smartphone, o seu celular para a tela, tá aí no cantinho aqui, nesse cantinho aqui. Você pode apontar para o cantinho da tela, aponta o seu smartphone e aí você tem um material exclusivo com ferramentas, pesquisas, artigos, e-books, tudo isso sobre o branding gastronômico
E para acessar é simples, basta você apontar aí para a tela no QR Code, você vai ser dirigido imediatamente para um site, o site do Sebrae Varejo Mais, e aí você vai baixar todo o conteúdo para você inovar na gastronomia, porque essa é a nossa ideia, essa é a nossa prosa de hoje, não, doutor Everton Guimarães? Isso aí, Paulinho, isso aí. Ô Paulo, nós saímos, eu tinha feito uma pergunta para o Sérgio Molinari, e na saída eu falei sobre tendências para o ano, né, o que esperar também para 2021 e tal, e o Sérgio, na resposta, ele não citou exatamente esse termo, mas eu queria voltar nesse tema com a Bruna, porque até as pessoas que estão ouvindo, para falar mais sobre o assunto, o Sérgio falou mais ou menos sobre cozinha afetiva. É um assunto que mexe com as pessoas, mexe com o sentimento de quem frequenta, de quem compra, de quem gosta, de quem procura. Eu queria que você desse mais uma passada para falar desse assunto, Bruna, por gentileza. Falar mais sobre cozinha afetiva, atendendo a pedidos aqui, Bruna. Bom, vamos lá. A cozinha afetiva, ela tá aí no DNA da Birosca, né? E ela pode ser muita coisa, né? Pode ser uma cozinha regional, né? Pode ser uma cozinha aí, tipo um frango com quiabo, né? Mas a cozinha afetiva, na verdade, ela pode ser com qualquer comida, porque ela mexe com a sua memória. Então, ela é uma coisa muito particular que ela vai te gerar aquele quentinho no peito, assim, aquela coisa que você tá comendo e tá se sentindo confortável, abraçado. E aí, normalmente, a comida afetiva, ela tá ligada aí a receitas um pouco mais familiares, caseiras e, assim, dentro do âmbito cultural regional. Muito bem. Rodrigo Carneiro e Paulo Leite. Bom, deixa eu introduzir uma conversa aí. Nós estamos vivendo um tempo diferente. Fim de semana eu fui a um restaurante e entre o meu espaço na mesa e o outro espaço ao lado tinha uma placa de acrílico. E é um tempo diferente, ninguém estava acostumado com isso. Eu tinha a liberdade de, na minha mesa, conversar com todas as pessoas. Os mais otimistas dizem que em janeiro agora nós tomaremos a vacina. Os mais pessimistas dizem que em abril, maio nós estaremos tomando a vacina. Mas vamos pensar nos mais otimistas. Em janeiro nós começamos a tomar a vacina. E aí as pessoas terão mais liberdade para voltar a frequentar os ambientes. Vocês acham que nesse novo tempo de frequência nos ambientes, o consumidor, aquele que é o frequentador do restaurante, ainda vai ter o resquício do medo, da insegurança, vai querer conhecer um pouco mais do teu processo de produção para ficar mais tranquilo? Vocês acham que esse será um cenário que nós vamos encontrar pós-vacina, pós-segunda etapa da pandemia? Bom, é para eu responder? Fique à vontade. Eu acho que todo mundo mudou um pouco a sua relação com higiene, né? Tem uns memes aí falando que antes que eu tinha de higiene, noção de higiene era limpar a tampa da cerveja com a ponta da camisa. E hoje todo mundo lava a mão e passa álcool gel o tempo inteiro. Então eu acho que com certeza o nível de exigência e expectativa do cliente ao frequentar um restaurante ou um bar é que minimamente essas condições higiênicas estejam transparecidas nesse espaço, assim, de você sentir que existe ali um cuidado. Fazer um comentário, vocês sabem, para quem me conhece, sabe que eu gosto de números, né? A gente está fazendo uma sondagem Brasil, ela não é especificamente Belo Horizonte, mas ela é Brasil, e ela fala mais ou menos assim. Eu estava pegando isso no intervalo. 57% dos consumidores do Brasil hoje afirmam o seguinte: eu sinto muita falta de sair para comer fora com os meus amigos, meus parentes, ou de sair para beber, confraternizar com os meus amigos e parentes e tal. 57%. E 67% das pessoas dizem: eu estou com medo de sair para consumir. Né? Então, a gente está nesse exato momento numa queda de braço entre desejo e medo que já esteve pior, né? Lá por junho estava pior, a maio, mas é alto. Assim, o medo ele ainda é um contraponto muito forte. E o que a gente tem percebido, né, aí as pesquisas ajudam a gente a identificar isso, é o seguinte: que a confiança que o estabelecimento
gera nas pessoas é um fator decisivo para o sucesso. Porque a gente não vai voltar a ser exatamente o que era, em termos das práticas dos restaurantes, em termos do nível de atenção do consumidor. E aí o que vai acontecer é que mesmo que a gente não tenha, por necessidade, tanta preocupação, imagine todo mundo vacinado, mas as pessoas vão olhar para os estabelecimentos e falar, confio mais nesse do que naquele. Confio na cozinha, na saúde, na segurança, nas práticas, no atendimento, etc. Então, dentro desse negócio que a gente estava falando, a gente falou de comida afetiva, falou de reinvenção, falou de propósito, tudo isso gera também um impacto que é difícil de medir, mas que é essa confiança do consumidor nos estabelecimentos que conseguirem passar ou gerar essa percepção mais positiva. Faz parte do cabo de guerra do ano que vem. Faz parte de como alguns, sem dúvida nenhuma, vão ter ainda mais chance de prosperar em relação aos outros. E é interessante isso, Sérgio, esse medo que as pessoas têm, uma fatia das pessoas tem. Eu percebo que teve também um movimento muito grande das pessoas começarem a confraternizar dentro de casa, com medo de ir para o restaurante e se contaminar. No meu caso específico, eu consegui me contaminar num evento dentro da minha própria casa. Fiz essa mágica. Então, eu vi que não era tão seguro assim, porque você está em um ambiente descontrolado, na verdade. Em casa, você acaba relaxando muito mais e o restaurante acaba tendo seus protocolos e trazendo uma segurança maior. De qualquer forma, a gente repara também que os restaurantes eles estão se reinventando. A gente falou isso no último bloco, você também frisou muito bem, assim como a Birosca tem trabalhado essa questão, e isso vai ser um diferencial. Então, eu imagino que até mesmo o Sebrae, que anteriormente, aí, Simone, te direciono essa pergunta, dentro dos protocolos de consultoria que vocês prestam hoje, entram também essas questões dos protocolos de segurança para que você possa trazer aí para aquele empresário que está aí ouvindo a gente agora e ainda possui dúvidas com relação ao seu estabelecimento, se ele está seguro ou não está, se ele está seguindo tudo aquilo que foi prescrito ou se teria algo além também, porque a gente fala que se todos seguirem o protocolo, acaba que você não cria diferencial. E a partir do momento que você vai no restaurante, que você vê que o cara teve um carinho a mais, um cuidado a mais, para poder gerar uma higienização maior no banheiro, enfim, isso também traria aí o seu diferencial. E o Sebrae está preparado hoje para poder passar esses protocolos também? Rodrigo, o Sebrae, ao longo desse período de pandemia, a gente capacitou diversas empresas, foram de forma direta mais de 2.000 empresas no estado inteiro, sem contar os eventos online, onde a gente consegue escalar e levar informação para um número ainda maior de empresas. E os protocolos, hoje, a gente chegou num ponto que eles estão bem claros, sabe? Então, o que eu percebo hoje, aqui em Belo Horizonte, isso está muito forte, a gente vê isso aqui e no estado todo também, até uma campanha dos próprios restaurantes com relação à conscientização dos clientes para que eles colaborem, né, com o cumprimento dos protocolos, porque isso é uma atividade que ela depende substancialmente da equipe capacitada e treinada para colocar em prática todos esses pontos, mas também dos clientes colaborarem e contribuírem com esse cumprimento. Então, o Sebrae fez essa capacitação, a gente tem uma série de informações lá no nosso site relacionados ao cumprimento dos protocolos, e o que eu acho que hoje diferencial é que o Sérgio pontuou muito bem que o cliente ele está no cabo de guerra ali entre querer voltar, querer prestigiar os restaurantes que ele gosta e o medo da contaminação, e o restaurante que se sai melhor é o restaurante que cumpre todas as exigências, e isso, o segmento ele já era muito regulamentado antes, né, pelas normas sanitárias. Então, o restaurante que cumpre tudo e que comunica bem que está cumprindo. Então, a comunicação nesse ponto, ela também vai ser um diferencial. O restaurante que comunica isso bem, ele deixa o cliente confiante para poder estar no estabelecimento. Então, a gente tem, sim, muitas formas de ajudar, é só procurar o Sebrae, tem informações no site, temos consultorias específicas, a gente pode ajudar muito nesse sentido também. Sérgio, você quer falar sobre esse assunto também? Juro que é rápido. Acho que tem um elemento-chave que eu queria pedir à Bruna para ajudar a comentar, que é o seguinte: as pessoas estão no centro dessa discussão. Quando eu falo as pessoas, são as pessoas do restaurante. Porque não tem chefe brilhante, com todo respeito, empresário brilhante, seja maravilhoso na cozinha, no cardápio, na tecnologia, e que forma um time
onde as pessoas não conseguem passar essa percepção e praticar essa percepção. Não sei qual é a opinião da Bruna, mas a gente teve vários encontros nesses últimos tempos em que esse ponto veio sempre à mesa. Eu estava até falando hoje, durante o dia, com o Paulo Nonaka da Brasel, a gente estava falando que lá o chefinho, o aplicativo, uma das coisas é conseguir fazer match. Se a pessoa não se identifica com o estabelecimento e não embarca junto com o estabelecimento, a coisa não funciona. Se o dono do estabelecimento, o empresário, não engaja, antes de pensar até no consumidor, se ele não pensar na equipe dele, né, como sendo alvo da experiência, do cuidado e etc., a equipe não vem junto e aí o consumidor não vai comprar. Eu acho que as pessoas estão muito no centro disso. A gente pensa muito na tecnologia, no processo, na boa prática, mas começa pelas pessoas, na minha opinião. Bruna, você quer falar também sobre o assunto? Sim, eu concordo. Eu acho que isso tudo tem tantos desdobramentos aí dos cuidados, quanto de posicionamento enquanto marca mesmo. Assim, por exemplo, lá no restaurante, a gente viu que muita coisa mudou, que a gente tinha que mudar em relação a protocolos, a treinamentos e tal, mas a gente também tinha que mudar em relação ao novo comportamento do cliente. O que ele espera quando ele vai sair para se arriscar, para viver uma experiência fora de casa agora com a reabertura. Então, além dos protocolos de higiene, de cuidados contra o Covid, a gente também pensou assim, o que a gente vai oferecer de novo, assim, de experiência, qual que é a nossa nova verdade dentro dessa realidade. E aí eu acho que foi a hora que eu pensei um pouco em cardápio, em espaço, em decoração, em tudo isso. Assim, acho que tudo anda junto, é um produto só, não são só os seus cuidados agora durante o Covid, mas são também quais são as estratégias para fidelizar esse cliente e ele entender que você está oferecendo um pouco a mais do que, às vezes, o seu concorrente. Ô Sérgio, deixa eu te fazer nós estamos caminhando para os últimos 10 minutinhos, mas ainda dá tempo de pedir uma gentileza sua para aquela pessoa que está ouvindo a gente, que tem um barzinho, tem um bar maior, tem um restaurante, e essa pessoa quer inovar, quer se reinventar, quer inovar seu restaurante, que tipo de dica você daria para essa pessoa que lida, que faz a gestão desde um pequeno bar até um bar maior e um restaurante? Eu acho que tem coisas, Everton, que às vezes a gente acha que é só coisa de empresa grande, né? E qualquer um de nós pode fazer, e eu acho que o pequeno empresário, inclusive, faz melhor do que o grande, que é o quê? É perguntar um pouco para o cliente, é entender um pouco o que é a nova necessidade do cliente. Né? Porque a gente está falando, muito do que a gente falou aqui tem a ver com empatia, que é você falar o seguinte, o que eu faço é relevante, o que eu faço faz sentido para um determinado perfil de cliente, não para todos. E eu acho que a gente erra muito quando a gente quer atender todo mundo e não atende ninguém bem. Né? Então, eu acho que uma das primeiras coisas é fazer o seguinte, definir quem é o teu cliente e perguntar para ele, ou você na forma de fazer uma pesquisa, ou pergunta para o cara, treina um pouco a tua equipe para ser um pouco limpar a operação cotonete, para ouvir um pouco mais do que o teu cliente está querendo, né? Porque eu acho que aí você tem que ter a velocidade e a capacidade de estar sempre voltando para a prancheta, né? Para fazer esses ajustes. A gente vai passar um 2021, no mínimo, primeiro semestre, eu não sou pessimista, mas a gente vai passar um primeiro semestre de ajuste bravo de agora até lá ainda. A dificuldade de caixa diminuiu, vai diminuir mais, mas a dificuldade de ajuste não. Tem gente que ainda vai ser cuspido fora do mercado. Né? Eu acho que para mim, esse é o elemento número 1. E aí, fazendo um comentário que é o seguinte, não corra da tecnologia e não acho que você tem que ser o professor Pardal para inserir a tecnologia. Mas, por exemplo, uma coisa que a Bruna falou que para mim é fundamental, que ela descobriu meio que sem querer, querendo, muita gente está sofrendo porque nunca estabeleceu um contato com o cliente, nunca teve um e-mail dele, nunca teve o cara na rede social, nunca teve o número de WhatsApp dele. Na hora que se viu apertado para vender, falou, caraca, eu não tenho público.
Eu não tenho relação com esse público. Então, estabeleça uma relação mais... conheça o público, estabeleça uma relação mais sólida com ele, porque vai acontecer histórias como essa da Bruna. O cliente vai querer te ajudar a empurrar. Olha, quem me conhece nas redes sociais sabe que eu não sou crítico dos deliveries. Eu sou um algoz dos deliveries. Porque eu acho que o serviço do delivery não acompanhou a velocidade que nós necessitávamos, nem na competência, nem na qualidade e nem na atenção ao cliente. Porque o delivery ele é um braço do restaurante para o cliente que está esperando a comida. Vocês acham que esse setor de entrega da ponta, do delivery da entrega, vai evoluir ou nós vamos continuar com esses caras lá na pré-história? Simone, acho que essa fica boa para você. Abre seu microfone, por favor. Eu acho que a gente já caminhou muito, viu, Paulo? Eu percebo um salto aí do início da pandemia para agora. O Sérgio aí com os números pode falar até melhor que eu, que o delivery ele já vinha crescendo a passos largos aí antes da pandemia, só que foi disparado o canal que mais se desenvolveu durante todo esse período. E hoje, meio que as empresas estão sem saída, elas têm que utilizar esse canal como mais um canal. E o que eu percebo? Que muitas empresas nasceram para o delivery nesse período e outras tiveram que adaptar o físico para o delivery. Então, o que eu entendo como estratégia muito forte que vai dar um resultado diferente? Repensar o canal delivery como um negócio à parte. Então, pensar se o cardápio está adequado para essa modalidade de venda, se os custos de produção estão adequados e suportam as taxas, por exemplo, de um aplicativo agregador, ou se é possível investir em um delivery próprio, em uma relação mais humanizada com entregadores, mais sustentável com os entregadores, que a gente sabe que esse é um gargalo muito grande hoje e que impacta diretamente na experiência do consumidor no delivery. Então, os restaurantes que vão se destacar, ao meu ver, são os restaurantes que vão conseguir conciliar esses pontos ali no delivery, tá? Então, eu acho que a tendência é que o serviço melhore e vai ficar nesse mercado, vai prosperar no canal delivery quem se adaptar e quem fizer essas mudanças. Por quê? O desafio é levar para o delivery pelo menos parte da experiência que o cliente tem no restaurante físico quando você está falando de um empreendimento multicanais. E um ponto muito delicado também é que se a experiência do cliente ela não é tão legal no delivery, isso vai impactar negativamente nos resultados do empreendimento no físico, né? Então, esse é um canal estratégico e os empresários têm que estar muito atentos à performance dele e pensar na comunicação, na estratégia de produto, de preço, de forma complementar e não igual para os dois canais. Eu acho, pegando um pouco o gancho da Simone, se vocês me permitem só fazer um complemento aqui, é o seguinte: o consumidor, quando ele quer confraternizar, ele quer ter uma boa experiência, a iluminação, o atendimento, o ambiente, a comida, blá, blá, blá. A comida, assim, no seu ponto perfeito, quando ela saiu da cocção, acabou de montar o prato, ele vai no restaurante, ele não pede delivery. Quando ele está no afogadilho, eu não quero sair de casa, eu estou no trabalho, chegou gente que eu não previa em casa, não vou cozinhar, ele pede o delivery. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, dois cuidados básicos. O primeiro cuidado é não imaginar que o consumidor ele espera pela mesma experiência no delivery que ele tem no restaurante. Até porque uma coisa que o consumidor não é trouxa, ele já aprendeu pela experiência que nenhum produto, nenhum prato, lanche, refeição, suco, bebida, chega em casa no mesmo padrão de se ele estivesse no ponto de venda consumindo. Então, eu acho que a gente peca, às vezes, por querer gerar no delivery uma experiência parecida, e aí fica pior ainda. Mas o que eu acho que a gente também tem que fazer é o seguinte: o delivery ele não pode brigar frontalmente com o que você faz no teu estabelecimento. Porque se ele for um fator para o consumidor falar, será que a comida do restaurante já não é tão boa? Porque olha que porcaria que chegou no delivery, você está fazendo um desserviço. Então, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: o restaurante ele tem um posicionamento, ele tem uma proposta de valor, uma razão de ser, um posicionamento e tal. Mas isso replicado
no delivery não deve ser igual. Ele não deve ter a pretensão de querer entregar a mesma experiência nos dois canais, porque não vai ser e um vai prejudicar o outro. Por isso que eu queria só acrescentar. Bom, se você quiser inovar na gastronomia, o Sebrae preparou um material farto, um material que tem ferramentas, pesquisas, artigos, e-books sobre branding gastronômico. Quer inovar? Então, pega o seu QR Code, aponta aí o seu smartphone para o QR Code, aí você vai ser direcionado para a página do Sebrae Varejo Mais. E lá você vai ter um monte de conteúdo para você baixar e para você não perder o trem da transformação também na gastronomia. Rodrigo. É isso aí, Paulo. A gente sempre faz aqui o merchan do nosso case, hoje a Birosca. E aí, Bruno, eu tô acompanhando aqui seu Instagram, muito bem seguido, quase 50 mil seguidores, parabéns. Você tá na rua Obrigada. Silvanópolis 483. Muito bacana o seu Instagram, muito bem feito. Isso dá para as pessoas que não conhecem uma experiência até imersiva para ver como que é o ambiente, como são os pratos. As fotos são muito bem feitas. Isso aí é um diferencial, né, Bruno? Isso você começou a investir, eu acredito, antes da pandemia e ela acabou te ajudando, né? Durante a pandemia, isso acabou sendo aí um veículo de comunicação para você comunicar com o cliente direto, né? Com certeza, eu pegando um pouco de todo mundo, que todo mundo falou, Simone, Sérgio, assim, durante o processo de migrar para o serviço de delivery, eu tive que investir em fotos com qualidade, eu acho que falando um pouco daquela pergunta lá, faz toda a diferença, né, Bruna? A gente vê, às vezes, uma foto de uma comida mal feita, a comida, às vezes, ela é uma delícia, mas ela não deixa nem um pouco estranho, né? Chamar um profissional para fotografar é muito importante e pensar num cardápio que seja funcional para o delivery. Vou dar um exemplo que é muito importante. Por exemplo, eu tinha eu tenho no meu cardápio da casa um nhoque de beterraba com polvo. Ele não chega legal. O nhoque perde o ponto, ele chega maçudo, o polvo é sambado, fica aquele trem horroroso. E eu substituí por um arroz de polvo, que eu pico o polvo e ele também tem todo um sabor interessante. Então, a gente tem que adaptar realmente alguns pratos para o delivery, né? Tem que pensar essas estratégias. E, assim, falando um pouco até da dica que houve aí para trás, uma pergunta, o que eu vivi muito na Birosca agora foi, assim, repensar o que eu precisava de resgatar de maior valor na casa, em qual que era a verdade, e foi a partir assim, de um conceito de coerência, assim, qual que é a minha história, foi a comida afetiva, o que é. Então, eu fui cortando algumas coisas que não estavam mais nessa linha de raciocínio na minha empresa. Eu acho que mesmo a empresa, né, consolidada, é importante a gente dar uma limpada no que não funciona mais, o que não está tão legal, para fortalecer um conceito que para entrar em 2021 mais forte, sabe? Então, assim, uma coisa que eu fiz foi realmente investir nessa coerência, nessa verdade, para a gente ter aí no cardápio, na decoração, na parte mesmo de boas práticas, toda uma experiência. Por exemplo, na hora de dar o espaçamento entre mesas aí para 2 metros e tal, que tem entre mesas, eu coloquei uma samambaia num pedestal daqueles antigos de ferro que tem em casa de vó, porque minha casa, ela remete à memória afetiva. Então, assim, eu acho que essa coerência, ela vem do prato, passa pela impressão do cardápio, pelas fotos do Instagram, pela forma que você comunica, tudo tem que ser muito completo. Eu acho que em 2021, o que as pessoas vão esperar após essa pandemia, depois da vacina, para visitar os espaços, é uma coerência, é uma verdade, são experiências completas, sabe? Senhores, infelizmente, eu estou recebendo aqui no meu WhatsApp, está agitado, eu não estou mentindo, eu não estou falando para agradar, não estou falando para... Tá muita gente aqui falando que o papo está muito bom e que pena que é apenas uma hora. Que pena que é apenas uma hora. Mandar um beijo para a Nath aqui, que está ouvindo a gente. Mandar um abraço para o Nenel também, que está ligado. Pessoal, lembrando que é importante todo mundo ficar sabendo que esse papo aqui vai ficar disponível na íntegra no YouTube do Sebrae. Então fica aí o recado para quem quiser acompanhar. Nós temos aqui os vencedores que vão participar, né, hoje nessa edição do Encontros da Gastronomia de Belo Horizonte, que, lembrando, é uma parceria do Sebrae com a Belotour, uma iniciativa das rádios 98 e CDL. Então nós temos aqui
duas vencedoras do sorteio que vão fazer uma live com o Nenel. Que legal. Neiva Duarte e Janaína Cardoso de Melo. Muito obrigado pela participação de vocês. O Sebrae sorteou entre aqueles que se inscreveram para as lives, né? Por meio do Simpla, as duas vencedoras que vão participar de uma live exclusiva com o Nenel do Baixa Gastronomia, com direito a um acompanhante. A produção vai entrar em contato com vocês. Espera só um instante, Rodrigo, deixa eu só destacar. A produção vai entrar em contato com vocês, que foram sorteadas, e em breve, então, fica tudo alinhado com as nossas sorteadas de hoje. Pois não, Rodrigo, desculpa. Uma live com o Nenel, a pessoa ganha entre 5 ou 10 quilos, mais ou menos, Everton, para poder saber. Basicamente. Foi participando de lives com ele que eu cheguei a esse tamanho. Eu vivi para ver você mandar o Rodrigo calar a boca. Eu vi agora. Não, mas eu não aguentei. Você mandou o Rodrigo calar a boca. O Nenel, cara, ele é uma figura. O Nenel é uma figura. Agora ele cortou o cabelo. Eu não gostei. Falando com seriedade, eu sei que ele tá nos ouvindo agora. Eu gostava dele da versão do Se Beber Não Case, o Alan. Aquela versão mais barbuda, mais assim. Agora o Nenel ficou bonito, cara. Antes ele era uma pessoa estranha, e agora ele ficou um cara bonitão, assim, todo arrumado, cabelo bonitinho. Mas é uma pessoa que tem que ter aí a sua placa de patrimônio na nossa cidade. Representa muito bem a nossa gastronomia. Tem aí uma coleção de bares e locais aí que ele faz aí um verdadeiro... como é que chama? Um garimpo gastronômico pra gente. Vai ser muito bacana essa live, tenho certeza absoluta. E você não sabe, Paulo, que vai me custar isso. Espera aí, Rodrigo, daqui a pouco você fala. Você não sabe que vai me custar isso. Eu já mandei a figurinha no grupo. Eu vivi pra ver acontecer isso, mas vamos embora. Gente, próxima edição, então. O Nenel participa conosco em dia 9 de dezembro. Esta figura realmente impoluta da Baixa Gastronomia estará conosco no dia 9 de dezembro. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a Simone Lopes, especialista Sebrae, sempre muito simpática, muito atenta aos nossos chamados aqui. Obrigado, Simone, e volte mais vezes. Certamente você vai voltar mais vezes, porque a parceria Sebrae Belotour 98 e CDL está melhor que nunca. Obrigado, Simone. Eu que agradeço, Everton. Foi excelente o nosso papo. Estou aqui com duas pessoas sensacionais que eu sou fã, que é o Sérgio e a Bruna, então foi muito legal. Bruna, obrigado pela vinda aqui. Sucesso para você, tanto né, no Birosca quanto no Giravinho. E muito legal receber aqui, absorver as suas experiências. Parabéns e sucesso para você. Que 2021 seja ainda melhor. Que é exatamente o ano que o Sérgio está preconizando, que vai ser muito legal. Obrigado, Bruna. Muito obrigada a vocês. Foi uma honra. Eu espero todos presencialmente na Birosca, para quem sentir vontade para ir agora. Se não, pós-vacinação, espero vocês, hein? Obrigado também a Sérgio Molinari, essa simpatia, consultor fundador do Food Consulting. Sérgio, obrigado. Sucesso para todos nós e que os negócios estejam cada vez melhores no próximo ano. É isso aí, depende muito da gente. Não adianta a gente depositar só a expectativa no outro, a gente tem que fazer a parte da gente. Aqui tem um monte de gente fazendo, vamos fazer, vai ser um bom ano, vamos lá. Obrigado pela oportunidade aí, pela confiança, pela amizade. Estaremos todos juntos e sempre com espaço aqui aberto, porque eu tô com uma impressão, pode ser que eu esteja enganado, mas que esse Encontros da Gastronomia, isso vai seguir aqui por muito tempo. Espere e verás. Parceria do Sebrae e da Belotour, iniciativa das rádios 98 e CDL, participação da Simone Lopes, da Bruna Martins, do Sérgio Molinari, comigo Paulo Leite, Rodrigo Carneiro, você de casa, muito obrigado pela audiência. A gente vai embora, mas dia 9 tem mais, com participação do Nenel, grande Nenel do Baixa Gastronomia. Na sequência vem aí o Arena 98 e a gente se fala então dentro de alguns minutinhos aqui na primeira FM Estéreo da América Latina. Um abraço e até já, pessoal. Sebrae e Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotour, apresentaram 98 Talks especial Encontros de Gastronomia de Belo Horizonte.